Paz do Senhor, mais uma vez eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Eu quero ler em Salmos 19, no verso 14. Está escrito o seguinte: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Bom, esse é um salmo de Davi, né? Como eu já disse, os salmos eles são cânticos, né? Então nós observamos várias orações, vários louvores, né? E muitas vezes, algumas ocasiões, os salmistas eles colocavam a confiança em Deus, né? Abriam seu coração ali, às vezes em angústia, principalmente Davi, quando foi perseguido por Saul, ele passou momentos difíceis, né, na sua vida, e mesmo assim Deus o guardou, o protegeu, sempre esteve com ele. Interessante que nesse salmo, o Salmo 19, fala da excelência da criação e suas leis, né? Assim como da palavra de Deus. Ele enaltece a lei de Deus, diz que ela é a mais agradável do que o ouro, né? Então, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo mostra que Deus existe, tudo mostra que Deus é poderoso e que tudo está em harmonia, né? Infelizmente, muitos estão aí fingindo que não veem e forçam, né, até a sua consciência a não crer que Deus existe, a gente acreditar na lei da física que tudo foi criado de uma grande explosão. Cientificamente falando, a tendência é as coisas degenerarem, não se organizarem, né? Então é totalmente incoerente até com o princípio da própria ciência. Tudo no universo tende a desfazer, não a fazer, né? Como acredita aí essas teorias sem pé e sem fundamento algum, né? Então as pessoas não creem na palavra de Deus porque elas não querem se submeter à vontade de Deus. Essa é a verdade. E existem várias teorias aí que não podem ser comprovadas, né? Várias teorias aí, essa do Big Bang, pode até ter sim acontecido uma explosão, mas foi quando Deus falou, haja luz, quando Deus criou as coisas pelo poder da sua palavra, sim, eu creio que pode sim ter havido essa explosão. Mas aqui o salmista Davi, ele enaltece, né, engrandece o nome do Senhor, fala da importância da palavra de Deus e ele mostra o desejo do coração dele nesse versículo 14. Em alguns versículos anteriores tem algo interessante também, mas aqui ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Ele quer que Deus se agrade das palavras dele e daquilo que ele medita no coração, o que ele tem no coração. Isso mostra que ele queria andar em santidade diante de Deus. Ele não queria entristecer Deus, né? Tem um versículo no Novo Testamento que diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. E a amizade de Deus é a inimizade do mundo, e a amizade do mundo é inimizade com Deus. E nós, como servos de Deus, nós precisamos agradar a Deus. Então, nós precisamos viver em conformidade com a palavra de Deus. No versículo 11 aqui, na verdade o 12, o salmista diz o seguinte: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Ele pede perdão a Deus, né, até pelos pecados que ele não sabe que ele cometeu, né? Isso aqui é algo até assim estranho, né, da gente observar o que Davi fala, né? Até aqueles pecados que eu nem sei que eu pequei, porque quem tem consciência sabe.
né, o Espírito Santo, ele nos mostra quando nós falhamos, né? E isso é importante a gente perceber, porque Deus não diz que nós seríamos perfeitos. Nós temos uma luta muito grande contra o pecado, contra a natureza caída. Se nós não orarmos, não buscarmos a Deus, nós não vamos conseguir vencer a nossa natureza, o pecado. Por isso que a Bíblia diz, né? O próprio Cristo disse aos discípulos, antes ali no momento em que ele foi preso, ele diz: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se nós não alimentarmos o nosso espírito, se nós não mortificarmos as obras da carne nas nossas vidas, nós vamos voltar, deixar a velha natureza dominar, e nós não vamos conseguir agradar a Deus. É sobre esse tema que Davi está falando. Ele está falando de Deus guardar o coração dele, para que ele se mantenha fiel a ele, para que ele não esteja em pecado, né? Aí ele, no versículo 13, diz assim, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A soberba é terrível, foi ela que fez Lúcifer, Satanás, cair, e Davi sabia que quem ele era, e que se ele fosse dominado pela soberba, podia acontecer com ele coisas terríveis, porque Deus não tolera a soberba. Eu acho que uma das maiores agressões a Deus é a soberba, né? Então Satanás foi expulso do céu por isso, Nabucodonosor foi humilhado por isso, né? Ficou aí 7 tempos pastando como um animal, 3 anos e meio pastando como um animal, rei Nabucodonosor, por causa da soberba. Então Deus, ele não tolera a arrogância, né? Infelizmente existem muitas pessoas que, olha aqui, ele diz assim, para que se não assenhorie de mim. O ser humano, ele é dominado por algumas coisas, e uma delas pode ser a soberba. Então olha a oração aqui de Davi. Ele fala: Senhor, guarda o meu coração, para que a soberba não me domine, porque ele tinha possibilidade de ser dominado pela soberba. Ele era um rei, ele era um homem poderoso, né? Então ele podia deixar a soberba entrar no seu coração e falar assim: olha, esse é o reino que eu tenho, né? E o ego do ser humano, ele já é algo quase que natural, né? Nós temos que lutar muito contra a soberba, porque ela pode dominar o nosso coração, e assim nós sofreremos muito. Ele diz: e ficarei limpo de grande transgressão. E na verdade é uma transgressão muito grande. E ele diz, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, que eu quero fazer, que eu medito, que eu planejo, que seja limpo diante de Deus, que seja agradável a Deus. Ele diz: Senhor, rocha minha e libertador meu. Porque Deus é a nossa estrutura, e Ele nos libertou, Ele morreu para nos salvar. Então a nossa confiança deve estar nesse Deus Todo-Poderoso, e que Ele receba as nossas palavras, e a meditação do nosso coração, toda a nossa vida, de forma santa, que nós sejamos santos, assim como Ele é. Então, como que nós conseguimos essa santificação? Através de uma vida de obediência a Deus. Pela nossa fé em Cristo Jesus, nós temos a salvação pela graça, e assim nós permanecemos fugindo do pecado, fugindo de tudo aquilo que desagrada a Deus, guardando a nossa mente, guardando o nosso coração, e nos alimentando sempre da palavra de Deus, com a vida de oração, com a vida de disciplina. Assim nós vamos ser abençoados e permanecer na presença de Deus, vencendo, rompendo em fé. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.